tarde a todos, bem-vindo à nossa meditação Estabilidade Emocional. Nosso tema de hoje é aceitar é curar-se. Então, em muitos momentos na nossa vida, nós passamos por situações um pouco mais desafiantes. Momentos, às vezes, que nos trazem um pouco de tristeza, que às vezes a gente não gostaria de lidar, mas esses momentos chegam para todos, né? Recentemente passei pelo falecimento do meu pai, bem recente isso, e várias situações ocorreram que de repente às vezes poderia causar um sentimento de não aceitação. E ele até, assim, olhando para mim, né, internamente, até percebi que vieram várias, eu acho que eu não estou aceitando isso, né? Então a gente começa a se verificar nessas situações, quanto nós verdadeiramente nós aceitamos as cenas, nós aceitamos a atuação de cada um, da forma que cada um pode ser. E não adianta você dizer, nossa, isso não deveria acontecer, essa pessoa não deveria agir assim, isso não deveria ser assim. Porque as coisas vão ser aquilo que realmente são. E quando a gente aceita e acolhe isso, as coisas se tornam mais leves. A gente liberta todo mundo, né? Liberta dos pesos, liberta do sofrimento até. As coisas elas correm de uma maneira mais suave, mais leve. Então não é fácil aceitar, né, a ida ou a perda de um ente querido, mas se faz fundamentalmente necessário. A gente tem que estar trabalhando sempre, né? Por isso a importância da gente se trabalhar antes. A meditação Raja Yoga, né, ou a meditação que nós trabalhamos aqui nessas escolas Brahma Kumaris, elas são fundamentais para a gente se fortalecer, para quando chega esses momentos você tem uma energia extra para passar por essa situação de uma maneira mais leve e ainda dar apoio a pessoas que possam estar próximas, né? Efetivamente até a pessoa que está a partir. Eu dei apoio para o meu pai, acho que tudo que eu podia fazer de uma certa forma eu fiz, eu me coloquei ali disponível. E acabou que ele foi, né? Mas eu sinto que ele não sofreu tanto e foi feliz o sentimento que veio assim. Então quando a gente aceita que todas as pessoas que nós nos relacionamos e tiveram contato com a situação de alguma forma, elas atuaram da melhor forma possível e da forma que melhor poderiam ter atuado, a gente aceita isso, a gente faz com que a história ela flua de uma maneira mais leve e a gente consiga lidar com todas as situações. Então o aceitar, ele precisa ser trabalhado muito fortemente, porque às vezes muito da nossa natureza é não aceitar. Não, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. E por que às vezes a gente não aceita algumas coisas? Quando a gente olha internamente em nós, a gente faz um trabalho interno, a gente entende que é por conta de crenças antigas que nós tínhamos antigamente, né? E a gente às vezes bate muito forte com algumas cenas, alguns atores, mas tudo isso só traz mais caos para a situação, mais peso, mais angústia, mais tristeza. Então quando a gente consegue perceber que a gente não tem de bater e simplesmente fluir, a gente libera, né, as cenas dessas angústias, desses pesos, e a gente libera todos também, fica mais suave para todo mundo. Então o aceitar ele não é simples, ele tem que ser muito bem trabalhado. A gente tem que realmente fazer um trabalho de autoanálise, ver o que nós aceitamos na vida e às vezes o que não aceitamos. Isso começa nas pequenas coisas. Como que eu faço isso? Eu tenho que observar as pequenas coisas, às vezes coisinhas que às vezes nos incomodam, que às vezes causam algum tipo de irritação. Por que você está irritado, né? Por que aquilo te tocou? Então faz uma autoanálise. E é lógico, pratiquem a meditação, porque só olhar para isso também não vai nos ajudar, não vai ajudar a gente a resolver. Eu preciso do que para poder resolver? Da força de um conhecimento verdadeiro, forte, original,
para poder realmente lapidar aquilo que eu acredito internamente, que está colocado de forma distorcida. Quando eu tenho a força de um conhecimento, estou ali me dedicando e estudando, eu consigo fazer essa mudança, eu consigo perceber as coisas e mesmo dar um outro rumo para as histórias, né? Fazer com que as histórias fluam de uma forma mais suave. E isso nos conforta, né? Isso também nos traz, quando você tem essa aceitação e traz esses sentimentos bons, de querer ajudar, esses sentimentos puros, você traz a energia de Deus na sua direção. E a energia de Deus, ela fluindo na sua direção, ela ajuda todos os processos a serem mais suaves e você conseguir fluir e resolver de uma maneira mais tranquila tudo. E isso nos torna um pouco mais leves, né? Senão a gente se torna uma pessoa pesada, uma pessoa angustiada, uma pessoa deprimida. E isso não é o caso, né? Para quem está no caminho da espiritualidade, isso não é o caso. Sim, a gente sente, não é que a gente não sinta a ausência ou a despedida de alguém, a gente sente, mas a gente não carrega a angústia, a gente entende que o papel do ator era até aquele determinado momento. E aí você estava naquele momento exato para ajudar ele na passagem, né? Para que ele pudesse fazer a passagem dele de uma maneira suave. Então a gente começa a entender isso. Todos nós, a gente vem para esse mundo, tem um momento de chegar e a gente sabe que vai e tem um momento de irmos. Quando é, ninguém sabe, né? Então são assuntos que às vezes as pessoas não gostam de conversar muito, mas eles se fazem necessários, faz ser necessária essa reflexão, para que a gente tenha, no momento certo, a gente tenha a força correta, o posicionamento correto e receba o suporte correto de Deus também, né? Então isso tudo se faz muito, muito, muito necessário, esse processo dessa reflexão e o trabalho do poder da aceitação, de aceitar tudo, todos da forma que são e interagindo, né, de uma maneira suave, colocando aquilo que você precisa, aquilo que você quer, aquilo que é necessário, de forma clara, suave, tranquila, e naturalmente isso vai vindo na sua direção. Então, mesmo cenas assim que estavam um pouco confusas nesse processo todo que eu passei nesses dias com a partida do meu pai, mesmo as confusões que ocorreram, parece que trouxeram informações importantes para mim, que em determinado momento me ajudaram a organizar melhor, né, as ideias e as coisas que precisavam ser feitas naquele determinado momento. E aí quando você entende, não fica criticando, não fica julgando, criando mais confusão e caos, você consegue entender, porque às vezes algumas coisas elas não chegam, né, em determinado momento, elas vão chegar no momento exato. Na verdade, não no momento que a gente quer, mas no momento que se faz realmente necessário, né? Então a gente começa a ter uma confiança maior em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que está acontecendo e em tudo aquilo que vem ao nosso redor, né? Então a gente começa a agradecer mais, ter mais esse sentimento de gratidão em relação a tudo que aconteceu, em relação à pessoa que estava próxima a nós e que foi, tudo que ela fez, que ficou, né? Então isso vai acalmando o coração, fazendo com que a gente tenha esse processo da aceitação de uma maneira mais tranquila, natural, que realmente a aceitação é o melhor caminho, né? Se a gente quiser ter
esse sentimento de liberdade e de cura interna. Senão a gente se machuca e machuca outros também. É isso que acontece quando nós não aceitamos, e a gente não consegue ver quando a gente não aceita também. A gente não consegue ver de forma clara aquilo que nós devemos fazer realmente. A gente não percebe, né? O que eu deveria fazer realmente. Quando a gente aceita, você fala, não, peraí, a situação é essa e eu devo fazer isso e isso. Então você vê claramente. Quando você não aceita, você entra no processo de negação. Se você está negando, você não vai fazer aquilo que é necessário. E isso vai trazer caos, né? Então todos esses pontos são necessários a gente refletir. Porque a gente medita, a nossa meditação é uma meditação que nos ajuda a cuidar das nossas vidas, né? A elevar as nossas vidas para frente, a levar coisas boas para nós, para outros. Não é só para a gente ficar calminho no momento que a gente está sentado, mas é uma meditação que nos ajuda a cuidar de tudo, né? A trazer essa força para a nossa história de vida, né? Então, era isso que eu tinha para compartilhar. Vamos fazer uma meditação para que a gente traga mais essa energia e esse poder da aceitação para as nossas vidas. Eu, esse ser de luz, esse ser de paz, eu aceito tudo aquilo que vem na minha direção. Eu entendo que tudo que acontece realmente é aquilo que deveria ter acontecido. Eu aceito cada cena, cada ator, cada atuação e tudo aquilo que ocorreu. Eu não me questiono de nada, não questiono ninguém de nada, eu não crio dúvidas sobre nada. Eu trago na minha frente a visão dos olhos de Deus, pois Ele é aquele que me dá poder, força, inteligência, coerência para tomar as decisões corretas. Eu olho para a realidade da forma que ela é, atuo de acordo, atuo no sentido de trazer força, de trazer conforto, de levar o meu apoio aonde quer que ele se faça necessário. Não importa quem seja, não importa como seja a situação, eu levo o meu apoio de fé e de luz, na intenção de realmente ajudar. E aceito o desfecho das cenas. Se o momento é de cura e de restabelecimento da saúde, ok. Se o momento é de partir, de despedida, ok também. Eu aceito porque eu sei que a vida e a morte fazem parte da nossa história. A vida nos traz para um momento de vivência, de experiências e de trocas. E a partida encerra esse momento, mas a partida nunca é o final. A partida é um recomeço, é uma renovação, é um momento de criar algo novo. Então eu aceito que sempre quando existe um fim, existe o ressurgimento de algo. E quando eu olho assim, eu entendo que eu tenho que jogar o meu melhor sentimento na direção de tudo aquilo que aconteceu, para que algo muito bom seja recriado, para que a pessoa que tenha ido ou partido, passado
pela sua jornada próxima a mim, possa seguir em paz. Então aceitar tudo, todos e qualquer situação. Não importa o que seja, como seja, se tem algum defeito ou não. Porque no fundo, nós todos somos irmãos, filhos da mesma família espiritual. A família de Deus. E nessa grande família de Deus, alguns são mais velhos e são mais fortes e têm mais a tendência em ajudar e liderar. Alguns são mais novos e precisam do carinho, amor e proteção. Então nós temos de atuar como uma grande família. Como aqueles que dão apoio uns aos outros, ajudam uns aos outros, acolhem uns aos outros, independente de quem seja. Eu olho apenas para o meu irmão ou para os meus irmãos. E disponibilizo a ajuda necessária. Ou disponibilizo os bons sentimentos, os bons votos, o amor puro e sagrado, o amor que liberta. E construo também em mim um vínculo forte com aquele que realmente nos dá a proteção verdadeira, que é Deus o Pai. Deus o Pai, Ele é o protetor de todas as almas humanas. Ele cuida de todos nós. E se nós mantemos um vínculo com Ele, um vínculo de amor, um vínculo de respeito, Ele sempre estará ao nosso lado a nos guiar, a nos acolher, a nos dar aquilo que é necessário no momento exato. Então eu entrego totalmente a minha vida a Deus. Entrego tudo aquilo que eu tenho e recebo dele o amor, a proteção e o bom discernimento também, para que eu mesma ou eu mesmo possa tomar as minhas decisões de maneira certa, de maneira acurada. Deus é aquele que nos dá força, que nos dá apoio no momento de necessidade. Então ter essa conexão sempre com Ele nos protege sempre de uma maneira ou de outra. Sempre estaremos protegidos, sempre estaremos também disponíveis a dar proteção. Seja lá a quem precise, a quem necessite. Eu disponibilizo essa boa energia que eu recebo de Deus para todos. E mesmo que em um momento ou outro eu necessite de alguma ajuda, ou algum acolhimento, alguma proteção, eu naturalmente recebo isso, pois o meu amor e conexão com Deus me nutrem com essa força, com esse amparo, com essa nutrição. E muitas vezes, às vezes Deus coloca pessoas nas nossas vidas, pessoas que nos ajudam, pessoas que cooperam no momento exato. Elas não estão sempre ao nosso lado, mas no momento exato
elas estão disponíveis, pois nós criamos um laço de amor e de amizade com Deus e de proteção. Então eu uso esse vínculo de amor e proteção doado por Deus, aceito esse presente tão lindo e sagrado e o coloco guardado no centro do meu coração, para que eu sempre tenha essa proteção, desde o momento do meu nascimento até o meu último suspiro nesse papel. A proteção está sempre nos acompanhando e nos acompanhará para onde quer que nós nos dirija. Então eu tenho essa tranquilidade interna de sempre aceitar tudo aquilo que acontece. Aceitar e me colocar para agir de acordo com as orientações divinas, que são boas. Orientações de amor, de paz, de cooperação, de acolhimento, de ajuda, de apoio. Essas são as orientações de Deus. Ajudar uns aos outros, cooperar uns com os outros, amar uns aos outros. Então eu aceito tudo e coopero com tudo da melhor maneira possível, sabendo que existe esse vínculo da proteção divina. E eu trabalho esse vínculo todo dia, um pouquinho na minha vida, por alguns minutos de silêncio. Eu me sento no meu dia a dia e eu trago a presença de Deus para a minha vida. Eu olho em seus olhos iluminados e cheios de luz. Aceito o seu amor, aceito o seu acolhimento. Deus também me aceita da forma que eu sou. E aos pouquinhos Ele vai me mudando, me tornando uma pessoa mais dócil, me tornando uma pessoa mais sábia, me tornando uma pessoa mais pronta para me expressar em um mundo totalmente novo, em um mundo que será pautado e dirigido pela felicidade, pelo amor verdadeiro e pela verdade. Esse mundo, ele primeiramente é criado em nós, em cada um de nós. E eu devo aceitar a presença desse mundo no meu eu interior. Esse mundo cheio de felicidade e de amor, da pureza de Deus. Eu aceito ele internamente. E me abro para criar um pouquinho a cada dia na minha vida, para que um dia esse mundo esteja sendo manifesto nesse mundo onde nós estamos. E eu vou poder experimentar com mais abundância, pois muitas outras pessoas também estarão no mesmo nível, na mesma energia. Então eu aceito que o destino da humanidade é a bondade, é a benevolência. E que tudo que acontece hoje de não tão bom, a tendência é diminuir.
pois todos nós entenderemos que a dor vai aumentar. E a dor não traz frutos de felicidade. Ela nos faz sofrer. E nós já não queremos mais esse caminho do sofrimento. Nós queremos o caminho do entendimento, da clareza, da benevolência. E Deus é um ser totalmente benevolente. Então, entendendo isso, eu abro meu coração para aquilo que há de melhor no mundo, na vida. Abro meu coração para aceitar melhor tudo o que acontece comigo ou com outros. Abro meu coração para perdoar. Não importa o que seja, o que tenha acontecido, o perdão já foi dado. E abro meu caminho para seguir aonde quer que eu deva seguir, mas sempre com felicidade, sempre em paz e na companhia da Fonte Suprema, aceitando o melhor em mim. Om Shanti, Om Shanti.